sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 280. Uau! Tudo bem, Flavel? Ora. Tudo bem. Ah, tá. Vamos lá, minha gente, que temos bastante assunto. Não, gente, eu tirei amanhã para resolver burocracias da vida adulta e realmente coisa de obra, coisa de documento, enfim. A vida... Depois de plantão de fim de semana. A vida não está fácil, nem para as adultas premium, né, Flavião? Tá difícil. Eu não tenho nada de adulta premium, é só a visão, sinais exteriores. Ai. Bom, eu também já estou agendando técnico de gás. Infelizmente, gente, a vida é bonita e cai tudo na semana do feriado, né? Feriadão prolongado aqui no Rio de Janeiro, vai até na outra quinta, porque quarta que vem ainda tem São Jorge, dia de São Jorge. Bom, vamos começar esse episódio que a gente tem muito assunto para falar. Eu não aguento mais, mas mais uma vez vamos falar de Estados Unidos e China, porque o negócio que já estava ruim na semana passada não parou por aí. As tarifas chegaram a mais de 120% na semana passada. Uma loucura, gente, uma coisa impensável. Vamos falar sobre isso. No segundo bloco, a gente vai falar de Vale Tudo, porque a gente deixou o gostinho, né, a promessa na semana passada de que a gente falaria da novela. 2 semanas de novela no ar. Estamos assistindo, então acho que vale trazer aqui esse assunto que é absolutamente popular e acho que agora está chegando realmente, permeando aí todas as gerações. E no nosso último bloco dos pop-ups, Flávia Ol quer trazer PEC da anistia e PEC da segurança, não é isso? Vamos descobrir. Pra gente ficar de olho, Semana, né? que vem, essa história ainda da anistia ainda vem aí, do 8 de janeiro. Também podemos deixar esse pop-up. Vamos começar esse episódio, que tem muito assunto. Minha gente, eu quero começar com uma linha do tempo, porque a última semana foi tão intensa na disputa, na guerra tarifária Estados Unidos e China. Aliás, eu já quero começar perguntando isso. Já podemos chamar de guerra comercial ou por enquanto a gente continua suavizando, falando guerra tarifária? Não, guerra comercial é quase um sinônimo. Podemos chamar de guerra. Essa que é a questão, né? Não é um desentendimento, não é uma negociação, é de fato uma guerra. Eu até comentei isso na TV, dizendo assim, substitui tarifa, barreira por arma, por míssil, por características de uma guerra. Um impôs uma tarifa, o outro reagiu com outra tarifa, aí o primeiro elevou de novo tarifa, ou seja, respondeu com mais tarifa, agora uma pequena trégua. Então, assim, esses termos relacionados, né, o léxico de guerra, bélico, é totalmente aplicável nesse caso e pode, na verdade, produzir transformações geopolíticas, inclusive, típicas de ambientes de guerra, Exatamente. Né? De guerra clássica. Sim, que foi o que a gente falou bastante na semana passada. Eu acho que não vale a gente... Exatamente. Na verdade, todas as previsões eu acho que não vale a gente confirmaram. entrar nessas, né, de como, de novo, né, em como isso mexe com a vida dos estadunidenses, como é que esse impacto chegaria na vida, não só deles, né, mas de população. A gente falou da história do Lesoto, a gente falou desse impacto em vários países,
E acho que vale, quem não ouviu, voltar no episódio da semana passada, que a gente pega ali vários exemplos de países que foram, né, taxados naquele grande planilhão que o Trump soltou, e aí trazendo um pouco de como esses impactos se desenrolam ali no dia a dia da população e como isso pode causar uma reação em cadeia de deterioração de qualidade de vida. Então, acho que isso a gente entrou bem profundamente na semana passada. Não sei se... Acho que não vale a gente voltar, porque a situação para os outros países continua meio a mesma, mas a escalada foi, de novo, entre Estados Unidos e China. E aí eu queria voltar um pouco nessa linha do tempo, só para fazer um amarrado aí de como as coisas se acentuaram desde 1º de fevereiro. Vou passar rápido, focando nessa última semana, porque eu já fiz essa linha do tempo em outros momentos, mas como o negócio foi escalando, eu acho que vale a gente recordar. Bom, em 1º de fevereiro, os Estados Unidos aplicaram uma taxa extra de 10% sobre as importações vindas da China. Essa tarifa de 10%, já tinha uma tarifa de 10% que já era cobrada antes, e ele acrescentou mais 10%. Então, chegou a 20% de tarifa lá em 1º de fevereiro. Lembrando que, assim, 1º de fevereiro, né, a posse do Trump foi dia 20 de janeiro, que é o dia da posse, né, oficial, né, nos Estados Unidos. Não é igual aqui no Brasil, que é 1º de janeiro, né, do ano seguinte da eleição. Lá é 20 de janeiro. Então, foi poucos dias depois, né, menos de 2 semanas depois da posse, ele cumpriu o que era essa promessa de campanha que ele falou muitas vezes durante a corrida eleitoral, de que iria aumentar as tarifas, que tem que subir as tarifas, que tarifa é a melhor coisa que existe. Esse era um discurso repetido aí. No dia 4 de fevereiro, portanto, 3 dias depois, né, que as tarifas dos Estados Unidos para a China chegou nesse patamar dos 20%, a China contra-atacou. Então, impôs tarifas de 15% para carvão e gás natural dos Estados Unidos e 10% para o petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns modelos, alguns tipos de automóveis. Então, aumentou, né, a China contra-atacou aí no dia 4 de fevereiro, com esses 2 tipos aí de tarifa, e ficou assim, por enquanto, ficou assim durante quase 2 meses, quando no dia 2 de abril, e aí vocês já sabem, porque a gente falou disso longamente semana passada, teve o Dia da Libertação, que é quando o Trump anunciou aquele conjunto de tarifas absurdas, chocantes, para mais de 180 países do mundo, nesse plano aí de tarifas recíprocas. Então, com isso, ele aplicou uma taxa extra, já era 20%, uma taxa extra de 34% para a China. Portanto, a alíquota de tarifa de importação de produtos chineses ficou em 54%. Foi um escândalo tudo, né? Aquele dia, já falamos sobre isso na semana passada, e a China, em resposta, anunciou 2 dias depois, no dia 4 de abril, tarifas de 34%. E aí, nesse caso, sobre todos os produtos importados. Até então, né, tinha uma diferenciação ali, gás, petróleo, 15%, 10%, agora era 34% sobre tudo. Então, nesse momento, estava 54% a 34%. No dia 8 de abril, a Casa Branca confirmou, e aí, dia 8 de abril, foi exatamente o dia que saiu o Angu. Quando a gente gravou, né, o Angu da semana passada, ainda estava nesse modelo, ainda estava naquele esquema 54-34, né, no dia que a gente gravou. O Angu foi ao ar no dia 8 de abril, e nesse mesmo dia a Casa Branca confirmou mais 50% em tarifa nas importações chinesas. Então ficou 104%. Uma coisa assim, gente, inacreditável, estratosférica, absurda. Que, gente, não dá pra imaginar. Lembra, quem ouviu o episódio da semana passada e a nossa discussão, né, sobre isso, dentro do contexto da troca de fornecedores, de fomento de mercado interno, o tempo que demora para fazer essas mudanças de padrão, né, de fornecedor, de produção, isso não tem o menor cabimento, né? Um aumento de tarifa que começa a valer imediatamente. Então, no dia 8 de abril, eles anunciaram 50% a mais, chegando a 104%, entrando em vigor hoje à meia-noite, naquele dia à meia-noite. Inacreditável. Bom, a China, no dia seguinte, não deixou barato
e subiu para 84%. Então aí ficou 104 a 84. A China se opõe firmemente, jamais aceitará esse tipo de intimidação, disse o porta-voz do Ministério das Relações Internacionais da China. No mesmo dia, contra-atacando, com base, abre aspas, com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos para 125% com efeito imediato, escreveu Trump na sua rede social. Então, nesse momento, estávamos em 104 a 125. E aí, no dia seguinte, a Casa Branca, na verdade, esclareceu que essas taxas contra a China eram adicionais de 125%. Adicionais àqueles 20%. Então, chegariam, na verdade, a 145%, gente. E, portanto, na quinta-feira passada, essa guerra comercial aí estava em 104% de tarifa da China, 145% de tarifa imposta pelos Estados Unidos. Bom, a China elevou essas tarifas de novo na sexta-feira passada para 125%. Então, de 104% para 125%, falando que essa imposição dessas tarifas dos Estados Unidos prejudicou a ordem econômica e comercial internacional, causou impactos negativos. Isso foi na sexta-feira. E aí, no final de semana, veio o que estão chamando da primeira arregada do Trump. E aí já quero jogar para Flávia Oll, porque no final de semana, no sábado, o governo dos Estados Unidos isentou celulares, smartphones, tablets, computadores dessas tarifas recíprocas. Mais de 20 categorias de produtos, semicondutores, chips de memória, monitores de tela plana, que não costumam ser fabricados nos Estados Unidos, que têm uma forte fabricação, inclusive dos produtos de Apple, iPhone, não sei o que, na China, que são as principais importações chinesas para o país. Em 2024, os smartphones foram a principal importação chinesa para os Estados Unidos, quase 42 bilhões de dólares. Em segundo lugar, os laptops. Bom, uma tarifa de 145% de importação dos smartphones, dos computadores, né, dos laptops, imagina o que vai fazer, o quanto vai elevar o preço, né, para todas as empresas desse tipo de produto. Vira impagável, né, para o grande país do mundo que é, nossa, essa coisa da tecnologia, que tem tudo, que não sei o quê, e as marcas, arará. Então, rapidamente, os Estados Unidos tratou de excluir essas 20 categorias de produto para aliviar essa categoria de importações que são extremamente importantes com as maiores empresas do mundo, né? A Apple, por exemplo, vende mais de 220 milhões de iPhones por ano no mundo todo. Só 20% das importações de iPhone para os Estados Unidos vem da Índia, o restante, 80%, vem da China. Então, como vocês podem imaginar, né, o problema que isso causaria, todos esses celulares com mais 145% de tarifa. Bom, essa foi a regada de Trump do final de semana, né, do governo americano do final de semana, né, que foi, acho que foi compreendido como o primeiro passo, né, de recuar dessa guerra comercial. Mas o fato é que, para outros produtos, a situação continua a mesma, né? No momento, 145% de tarifas dos Estados Unidos, 125% de tarifas da China, impostas pela China. Flávia, não tem mais pra onde piorar, né? Tipo assim... Não, porque semana passada ela comentou, nossa, você tá muito animada pra quem está vivendo o fim do mundo. E o negócio piorou assim, sei lá, 3 vezes mais desde então.
E um exemplo, né, ou uma prova, a materialidade de que piorou foram as flutuações, a volatilidade dos mercados, de ações, de moeda, de taxa de juros, na semana passada. Nós tivemos, ao longo desse mês de abril, né, hoje, né, quando vocês estiverem ouvindo isso, vai ser dia 15, nós tivemos os piores resultados em décadas e os melhores também. Então, isso dá a dimensão do quanto o mercado acionário está sofrendo. O dólar no Brasil, por exemplo, caiu para 5,60 no dia seguinte ao anúncio de tarifas, naquela leitura de que foi um alívio ficar na faixa menor, por exemplo, o país, e voltou na semana passada, depois que a China revidou e os Estados Unidos de novo, para a faixa de 6, chegou a encostar em R$ 6,10, voltou para a faixa de 5,80 e poucos, mas você vê que o ambiente é um ambiente pantanoso, ou, para a gente continuar nas metáforas de guerra, um campo minado, né? Você não sabe onde pisar que pode explodir. A China é, de fato, e a gente já tinha comentado isso, o país, né, a nação que tem condições de fazer frente, de levar esse enfrentamento de forma mais efetiva, né, em relação aos Estados Unidos. Mas tem outros países igualmente assombrados por essa ameaça que Trump lançou ao comércio global e às relações entre países, né? Não é só sobre comércio, é também sobre comércio, é sobretudo sobre comércio, porque o lado mais objetivo envolve isso, tarifas, né? Objetivamente, tarifação, oneração das relações comerciais, mas é sobre quebra de confiança, é sobre ambiente de incerteza. Então, isso tudo está no angu da semana passada. O tanto que eu me referi ao fato de que, ainda que Trump volte atrás e que a gente volte para a realidade de pré-posse de Trump no início de janeiro de 2025, haverá fraturas, rachaduras nas relações entre países por conta dessa posição unilateral, dura e até, dá para dizer, errática dos Estados Unidos. O ponto é que a China resolveu reagir à altura e isso, por óbvio, apavorou grandes empresas, grandes fabricantes americanos. Talvez o exemplo mais emblemático seja o da Apple, que você mencionou, né? 80% dos iPhones produzidos no planeta saem da China. Então, é uma pancada. A Apple, de emergência, mandou 5 ou 6 aviões para a Índia, para um carregamento de, acho que 1,5 milhão de aparelhos. 1,5 milhão de iPhones. Os Estados Unidos, a Apple fretou avião cargueiro para transportar 1,5 milhão de iPhones da Índia para os Estados Unidos, porque na época o imposto de importação, né, no dia o imposto de importação dos produtos indianos era 26%, muito abaixo, né, dos 145% da China. Porque houve um movimento de consumir, acho até que a gente pode falar um pouco disso. Na verdade, são coisas que eu antecipei, né, na semana passada. Lembra do artigo que eu mencionei, do professor da Universidade de Michigan, falando das questões microeconômicas? Isso explodiu muito fortemente na semana passada também. O que aconteceu? Consumidores americanos buscando comprar, se antecipar, comprar iPhone, com medo do aumento de preço. Se falava que os aparelhos aumentariam de $1.000 para $1.600. Teve reportagem falando em mais de $3.000 num iPhone. A pressão foi muito grande, não só da Apple, mas de outras empresas dessa área, né, de tecnologia, porque a China é o grande fornecedor. E aí, no fim de semana, o Donald Trump fez um recuo. E está hesitante, né? Fez um recuo, quer dizer, não houve um anúncio. Na calada da noite, de sexta para sábado, as unidades, os postos alfandegários nos Estados Unidos foram informados de que
os impostos sobre smartphone, computadores, alguns semicondutores, processadores foram suspensos, sejam vindos da China, seja de outros países. No domingo, a China fez um aceno dizendo: vamos lá, Estados Unidos, vamos rever isso, vamos se comportando como uma espécie de, metaforicamente, o adulto na sala. Mas aí o Trump reagiu dizendo que isso é temporário, que vão voltar sim, que eles vão fazer uma espécie de investigação, de auditoria, e ninguém sabe para onde vai. Quer dizer, o ambiente de incerteza continua, seja em relação ao que vai acontecer com as transações, né, com as operações Estados Unidos-China, mas também em relação a outros países e blocos. A União Europeia, por exemplo, na semana passada, anunciou retaliação a alguns produtos americanos e, em particular, foi uma operação bem cirúrgica, porque alcançava produção de estados que elegeram Donald Trump, estados tipicamente republicanos. Na sequência, a União Europeia voltou atrás porque ela fez esse anúncio no mesmo dia em que Trump, mais tarde, anunciou que países que não tinham, países e blocos, né, no caso, não tinham retaliado os Estados Unidos de volta, ficariam sujeitos por 90 dias somente a tal taxação adicional de 10%. Então, a União Europeia, vocês vão lembrar daquela tablita, daquele tabelão do cartaz do Trump, que impunha, se não me engano, 20% de sobretaxa de tarifa adicional aos produtos vindos da União Europeia. Isso foi revisto e está valendo os 10%, que na avaliação de economistas, exceto para a China, na avaliação de economistas, os 10% já produzem distorções nos mercados, nas relações comerciais, e já terão efeito inflacionário. Agora, a suspensão é por 90 dias. Aí a Europa foi lá e falou: não, então a gente também, por 90 dias, suspende as nossas retaliações em reciprocidade. Mas o que consumidores e empresas fazem num cenário em que você foi informado de uma alteração radical nas relações comerciais, né, na tarifação comercial de produtos? Depois essa decisão é suspensa por 90 dias, o outro que retaliou também suspende por 90 dias, quer dizer, mas não tem nenhuma garantia de que em 90 dias a situação voltará ao status quo anterior, né, anterior à safra de retaliações, ou que, de novo, essas retaliações anunciadas serão aplicadas. Então, o que a gente está vendo acontecer? Afora essa questão com a China, que é muito séria, que é muito grave e que pode ter consequências para o comércio mundial e na relação tanto dos Estados Unidos quanto de China com outros países, é que há um ambiente de incerteza que tomou conta do mundo e que está impactando muito fortemente a rotina, as decisões de consumo, de modo de vida do consumidor americano. Então, eu mencionei, por exemplo, a corrida às lojas da Apple para comprar o iPhone antes da remarcação. Foram várias reportagens e entrevistas com consumidores indo a supermercados, a grandes hipermercados, né, que são bem típicos dos Estados Unidos, para comprar produtos não perecíveis, itens de higiene pessoal, de limpeza e alimentos enlatados, alimentos não perecíveis, também para se proteger da inflação ou da recessão que virá, seja da escassez, seja dos aumentos de preços. Coisas que, por exemplo, no Brasil, a gente viu muito na época da hiperinflação, né? As pessoas recebiam o dinheiro no início do mês e, como as remarcações eram permanentes, todo mundo corria para o supermercado no início do mês para comprar o máximo que desse, né? Porque sabia que, no fim do mês, esses produtos estariam muito mais caros e o salário valendo muito menos. Então, não é que seja inédito corrida a mercados para estocar nos Estados Unidos. A gente viu isso na pandemia, a gente vê isso, né,
muito fortemente quando há aviso de tornado, de furacão, esses alertas, inclusive as pessoas mandam, né, estocar, comprar água, ter alimentos, porque você pode ficar sem energia, sem condições de acesso, né, ao seu endereço. Então, isso é muito comum. A gente vai vendo que tem um grande furacão se aproximando, você vê as matérias, né, de fila em postos de combustível para encher o tanque do carro, no caso de ter que sair das cidades, das localidades, e prateleiras vazias, principalmente de águas, de alimentos enlatados e tudo mais. Agora, a gente está assistindo isso como reação ou ação preventiva, né, à possibilidade de escalada, de aumento da inflação ou de uma recessão que provoque escassez de vários produtos. Quer dizer, é um ambiente do micro ao macro completamente contaminado pela incerteza provocada por Trump. E aí ele diz assim: não, vai ficar tudo bem porque as empresas vão voltar para os Estados Unidos, vão voltar a investir nos Estados Unidos. Ora, de que forma? Né? Na semana passada a gente falava uma decisão de uma empresa instalar, por exemplo, uma fábrica num determinado país, estado, município, território, região, ela passa por várias questões. Quanto vai custar, qual vai ser a tributação, se compensa sair de um lugar para o outro, quais serão os incentivos, qual o valor da mão de obra. Que empresário, nesse momento, sabe disso, né? Porque nem as tarifas estão certas, várias foram suspensas por 90 dias, a relação com a China está completamente prejudicada. Tem casos de empresas inteiras que não têm mais condições de produzir, porque a matéria-prima, o insumo ou o produto final vinha 100% da China. E com a taxação que foi anunciada, 145%, obviamente isso é inviável. O Carlos Alberto Sardenberg contou na Rádio CBN que tem uma empresa americana, uma marca americana de travesseiros de luxo, que é feito com bambu, com uma fibra de bambu, não sei o quê, que é natural, que é isso, que é aquilo. Aí o cara, o empresário, deu entrevista falando assim: eu não posso mudar para os Estados Unidos porque não tem bambu lá, não tem como plantar, entendeu? Se eu for plantar bambu nos Estados Unidos, vai demorar pelo menos 3 anos até que essa floresta, inacreditável, né, cresça, que me permita produzir matéria-prima. Então, assim, tem coisas que são inviáveis. Aí houve informações, por exemplo, os produtos de Natal, de decoração, árvore de Natal, bola, enfeite, não sei o quê, vai tudo da China, 100% da China. E eles são encomendados nesse período aí, entre o fim do primeiro trimestre e o início do segundo trimestre, para dar tempo de produzir, botar no navio e levar. Até agora as encomendas não foram feitas. Porque, obviamente, uma bola de Natal que vai passar de $1 para 2, digamos, ou para 2,50, você não tem como calcular a demanda. Então, os fornecedores chineses estão se ressentindo dessa falta de encomendas. O jornal Globo publicou um dado de uma empresa que faz análise de logística, né, mundo afora, e eles detectaram que na primeira semana de abril, entre dia 1º e dia 8, houve uma queda de 36% das reservas de contêineres na China e de 64% nos Estados Unidos. Isso é, assim, tipo, praticamente metade do comércio mundial por navios. Você entende o efeito cadeia sobre isso? A gente está falando dos eletrônicos, mas a indústria de moda, de roupas, também viu despencar, está sem perspectiva, está tudo congelado. E aí tem essa questão desses dois gigantes, que são quase praticamente metade do PIB global e mais da metade do comércio global, eles parados e todos os países, eles inclusive, montando estratégias, especialmente a China, de para onde vai escoar essa produção imensa que seria destinada originalmente aos Estados Unidos. Então tem, de um lado,
uma expectativa por medidas macroeconômicas de incentivo ao consumo interno na China. Já houve anúncios, jornais chineses publicando que o governo vai preparar um plano de crescimento, quer dizer, na tentativa desse mercado mega, né, gigante, absorver um pedaço dessa produção, de modo a não parar, né, não frear a atividade econômica na intensidade que se impõe com a ruptura, se confirmada, total com os Estados Unidos. E, de outro lado, outros países, e aí Brasil entre eles, preocupados com a possibilidade de uma enxurrada de entrada de produtos chineses, bens finais. Então, você está falando de brinquedos, de eletrônicos, de têxteis, de calçados, que podem inundar esses países a preços muito baixos, ou seja, sem possibilidade de competição com as indústrias locais, a brasileira em particular, em razão dessa briga. As montadoras brasileiras foram as primeiras a dar o sinal: olha, vai entrar carro aqui chinês a preço de banana, e a gente, claro, é um setor organizado, que sabe como fazer seu lobby, reivindicar suas benesses, mas isso está alcançando vários outros setores no mundo inteiro. E o Brasil fica numa situação muito delicada. O Brasil está agindo muito bem até aqui, né, na direção de ter aprovado aquela legislação de reciprocidade em relação aos Estados Unidos, que Lula sancionou no fim de semana, sem vetos, mas não é para usar, é para ter, né? Ter aqui na gaveta, é um instrumento político importante que mostrou um alinhamento na defesa, né, do país, da economia, das empresas, das relações comerciais, a reciprocidade para o mundo, mas que não é para usar, porque o Brasil não tem tamanho para retaliar os Estados Unidos. Então, na mesma medida. Então, vai precisar manter, né, o comportamento que vem tendo na direção de buscar diálogo. Primeiro, está na faixa dos 10%, que é o menor, né, a menor sobretaxa imposta ao conjunto de países, né? Está valendo para todo mundo. Do ponto de vista comparativo, o Brasil não perde tanto. Não foi só para ele, foi para todo mundo e foi a menor. No caso do alumínio e do aço, que tem aquela história da complementariedade com a indústria americana, houve a sobretaxa de 25%, é mais onerosa. E aí está se tentando argumentar e rever a partir da ideia de impor uma cota de exportações, né, de aço, por exemplo, para os Estados Unidos, sem a taxação, e excedendo essa cota, aí se aplica alguma taxa. Mas isso ainda não saiu do papel. Por outro lado, o governo chinês pediu reunião com Geraldo Alckmin, que é o ministro brasileiro, vice-presidente, mas ministro brasileiro de Indústria e Comércio, para dialogar sobre comércio exterior. Pode ser que se abra uma janela na direção de o Brasil negociar exportações para a China de itens manufaturados, ou melhor, idealmente, né, seria desejável isso, porque a gente exporta itens básicos para a China. Para os Estados Unidos, manufaturados, que tem maior valor agregado. Então, também não nos interessa, né, perder os Estados Unidos, nosso segundo maior parceiro, que compra itens mais valiosos. Por exemplo, aviões, por exemplo, o aço semi-acabado. No caso da China, ela se interessa muito pelos itens básicos. Minério é mais barato que aço, né, que chapa de aço, por óbvio. Soja. E aí já tem um efeito, porque a China suspendeu a compra da soja americana, então aumentou a demanda pela soja do Brasil e de outros países fora Estados Unidos, o preço caiu, o preço subiu. Isso também pode impactar a própria inflação dentro do Brasil, porque soja, milho, esse tipo de produto são também base das rações para suínos, para aves. Então, se ela ficar mais cara, porque o produtor brasileiro está preferindo o mercado internacional, preferindo a exportação, obviamente tem impacto na inflação brasileira. Do mesmo modo que, se houver uma recessão global, um desaquecimento, uma queda
né, de atividade econômica em razão de uma demanda reduzida por conta dos aumentos de preço ou da queda de atividade que vai gerar desemprego, também o Brasil vai sofrer essas consequências. No entanto, talvez as taxas de juros no Brasil subam menos do que estavam previstas, justamente porque o esfriamento da economia global e nacional se dará a partir desses efeitos no mercado internacional. Mas, assim, qualquer comentário que eu faça, e eu faço, ele vai esbarrar nas consequências objetivas por conta das novas faixas tarifárias, ainda que suspensas, o que vai acontecer com elas, e, portanto, tudo passa por esse ambiente de incerteza, né? De incerteza, de desconfiança, de temor, de revisão das estratégias. A União Europeia está querendo retomar, né, intensificar as negociações com o Mercosul para destravar o acordo, justamente procurando parceiros alternativos em relação aos Estados Unidos. O Lula já tinha feito a viagem ao Japão e ao Vietnã. Na semana passada teve em Honduras para a reunião dos países de América Latina e Caribe, a CELAC, e fez uma fala sobre a União, um discurso muito bom do Lula, chamando atenção para o fato de que a União Europeia está se organizando, né, se organiza para agir em bloco, a União Africana fazendo o mesmo. Ele chamou atenção para a Associação de Países do Leste Asiático, que tem Malásia, Tailândia, Vietnã, até Mianmar, acho que também Indonésia, enfim, esse conjunto de países, aliás, países que sofreram muito naquela crise de 1997, também para agir em bloco. E aí ele chamando atenção para a necessidade de América Latina e Caribe também montarem estratégias conjuntas para esse momento. Teve uma aproximação, está acontecendo, né, uma aproximação importante de Brasil e México, né? México também retaliado, né, pelos Estados Unidos. O México tem uma dependência imensa, né, em relação à economia americana. 80% das exportações do México são para os Estados Unidos. Então, você ter taxação tem um impacto. A Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, tem tido uma posição de liderança, de busca de negociação e de diálogo com a população mexicana, que fez a popularidade dela aumentar muito. Aliás, esse é um fenômeno que está acontecendo, né? Vários governos locais, nacionais, estão ganhando popularidade em razão de um crescente sentimento anti-americano. Isso está valendo do Canadá ao México, a própria China. Tem relatos, né, de pesquisadores, professores universitários e jornalistas mencionando chineses orgulhosos por esse vigor no enfrentamento, na reação aos Estados Unidos, e por aí vai. Então, assim, é muito curioso. O Dapiev, na semana passada, mencionou, inclusive, uma edição de um super-herói canadense dos quadrinhos com uma revista com esse elemento, com esse componente da guerra tarifária e da desqualificação que Trump tem empreendido contra o Canadá, e o super-herói lá canadense esmurrando Trump. O desenho, gente, assim, as construções de imaginário começam a reproduzir esse sentimento. A China anunciou que pode parar de comprar filmes audiovisual americanos, ou estadunidense, né, como a Isabela gosta de dizer. Isso não é mais balança comercial de produtos, mas é de serviços. O setor financeiro americano também está sentindo isso, em razão, inclusive, de uma perspectiva de, com algum tipo de migração, né, de alteração nessas rotas de comércio, também eles percam em termos de operação financeira, também o dólar perca importância. As taxas de juros, o mercado de taxa de juros está sofrendo também esse impacto. Então, assim, é um mundo realmente em suspenso.
em razão do que Donald Trump fez. Obviamente, ele não acusa o golpe, né? Ele diz que está todo mundo bajulando ele, né? Para eu não usar a expressão vulgar que ele usou, que se maiece. Os países estão bajulando ele para não perder a parceria com os Estados Unidos, etc. Mas não é verdade, né? O que há de concreto é uma desconfiança crescente, um temor crescente dentro e fora dos Estados Unidos. Um agregador de pesquisas de popularidade já mostra que a rejeição, a desaprovação a Trump passou de 50%, está em 54%, 56%, dependendo da pesquisa, e a aprovação 41%. Então, assim, o próprio Elon Musk está, segundo consta, né, segundo circula, está incomodado com isso. Claro, a Tesla perdeu 40% do valor. Pois é, porque ele está ferrando, inclusive, apoiadores dele, né? Exatamente. Eu tenho uma dúvida que teve uma hora que você falou, né, que a China está pensando alternativas para onde vai escoar toda essa produção gigantesca que iria para os Estados Unidos. Mas não vai acabar indo para os Estados Unidos de qualquer jeito? Porque, assim, a gente falou aqui a dificuldade, né, e o tempo necessário para você fazer uma mudança de contrato de fornecedor, para você estruturar uma importação de outro lugar, de outro país, de outras empresas. Então, de certa forma, as empresas que importam da China vão continuar importando. Elas não têm muita alternativa rápida. E às vezes, mesmo demoradas, né? Como você falou da história do travesseiro lá de bambu. Tem coisas que, talvez mesmo com possibilidade de importação de outros lugares, não tenha volume, né, de importação, de quantidade de produto como tem a China. Então, no final das contas, a China vai precisar mesmo de outras alternativas, de outros países para escoar essa produção, ou os Estados Unidos vai continuar tendo que importar da China e aí pagando muito mais caro, né? E claramente também transferindo, né, esse valor, esse preço mais caro para a população. Não, eu acho que todo mundo tem que ficar preocupado, porque tudo bem, a China é um país que tem essa população aí de quase 1,5 bilhão de habitantes, mas ela tem uma produção que extrapola, né? Ela produz esses itens, né? Enfim, brinquedo, roupa, eletrônico, é muito além do que se acredita que seja a demanda interna deles. Primeiro porque as pessoas também lá estão preocupadas em poupar, não necessariamente tem o nível de renda que tem os americanos e o hábito cultural de consumir essas quinquilharias. É interessante, saíram alguns textos, se eu me lembrar onde é que eu li, eu te dou para a gente botar na nossa sinopse, mas dizendo o seguinte, que os americanos eles são muito consumistas, inclusive desses itens, dessas quinquilharias, enfeitinho, coisinha, coisas de cozinha, de cores, de não sei o quê. Esses pequenos itens muito baratos que vêm da China e que só dá para produzir baratíssimo, né, desse jeito, na China, e que sacia essa necessidade incontrolável, compulsiva de consumo de uma sociedade que está ancorada nisso. Então, assim, tem uma questão cultural também, de disposição para o consumo, que não necessariamente... Por exemplo, o japonês não tem. Sim. O Japão põe taxa de juros negativas para a pessoa tirar o dinheiro do banco e consumir, e eles não consomem. Perdem dinheiro, mas não consomem. Tem um outro tipo de modo de vida, de hábito de consumo, né, que é totalmente diferente do americano. Então, os americanos... Bom, você vê, tem séries inteiras de acumuladores. Sim, total. Né, enfim, em tudo os americanos são assim. E aí há, inclusive, esse temor de perda de popularidade a partir de uma percepção de piora no bem-estar, na qualidade de vida, pela impossibilidade de consumir, por falta de dinheiro, esses produtos, essas bugigangas chinesas nos Estados Unidos. É uma loucura isso. Não vou poder comprar minha coisinha, meu talher, meu pratinho, meu enfeitinho, meu não sei o quê, meu aparelhinho, meu tapetinho, sei lá o quê. Gente, você entra no X, eu não sigo essas coisas, mas o algoritmo
deu a louca e só aparece esses fios, essas threads de vi na Shopee, total. coisas para casa, não sei o que, não sei o que. É de tudo, é um negócio que bate ovo, que guarda ovo, que vai não sei o Não, quê, é só coisa que bota inútil, na aquela cozinha. coisa tipo assim, você nunca precisou até hoje, mas aí quando você bate o olho, você fala, talvez eu precise. É isso, de todo tipo, né? Envolvendo tecido, enfeite, decoração, utilidades para cozinha, para o banheiro, enfeite. Tem um que a mulher botou, eu vi achei tão engraçado, que até é o papel higiênico preto, né? Era capa para tampa de vaso, tapetinho em volta do vaso, umas luzes para pendurar atrás do vaso, assim. Ela pega uma espécie de lavabo que é um negócio de pelúcia, não é? Um negócio de uma tampa de vaso. Isso não gente, exatamente. Pelo amor de Deus. Isso aparece pra gente. E as pessoas consomem, entendeu? Agora, temos certeza de que os chineses vão consumir loucamente, né, entregar essa demanda? Por isso há tanta preocupação em relação a outros países e a entrada desses itens. Por exemplo, para o Brasil. Ou, em isso não acontecendo, o efeito recessivo, né? Porque aí o que vai acontecer? As empresas chinesas que produzem milhões, bilhões desses itens vão produzir menos, então vão empregar menos. E aí é o efeito recessivo global. Porque o equilíbrio é muito frágil dessa estrutura, né? Você consolida ao longo do tempo essas relações e, uma vez tendo uma ruptura, isso pode ruir com consequências muito dramáticas. Agora, tem outras questões, por exemplo, a própria transição energética. A China é a grande produtora de painéis fotovoltaicos, né, ligados à energia solar. Os Estados Unidos era um grande importador. Então, assim, em que medida esses investimentos, também na direção de enfrentamento às mudanças climáticas, vão ficar comprometidos, né? Afora isso, os Estados Unidos estão estimulando, né, produção de petróleo, de carro combustível fóssil. Então, as consequências ambientais também são imprevisíveis. Eu tinha separado aqui um negócio. Os Estados Unidos compram da China smartphone, computador, commodities, baterias, partes de veículo motor. A China compra dos Estados Unidos soja, semicondutores, vacinas, gás natural, petróleo. São os principais itens da pauta. 20% das coisas domésticas, dos utensílios domésticos comprados pelos Estados Unidos vem da China. Roupas e têxteis, né? 17%. Instrumentos médicos e óticos, 17%. Produtos de papel, de madeira, 17%. De construção, máquinas e de maquinários de construção, 13%. Equipamentos elétricos, baterias, itens químicos, 13%, 12%. Quer dizer, é uma loucura o grau de dependência, né, de interdependência desses dois países. A expectativa, o desejo é de que Donald Trump, a partir dessa pressão toda que vai sofrer internamente, recue. Mas mesmo o recuo, vocês hão de convir que não elimina, né, o ambiente de desconfiança. E se ele mudar de ideia de novo? E se ele voltar atrás? Então, é um evento horroroso. É realmente uma situação horrorosa. E aí eu volto a dizer, o Brasil tem uma diplomacia madura, que tem condições de negociar com os Estados Unidos, com outros blocos, com outros países, com a própria China, mas ainda que a gente tenha alguma perspectiva de uma situação não tão negativa, vai sofrer os solavancos, porque a economia global está machucada. Gata! Jogando para frente, você acha que tem chance de aumentar ainda mais, ou essa recuada do Trump deu o tom de que eles vão parar por aí? Pode haver um recuo mais significativo? Hoje é mais esperança do que expectativa, né? De uma volta para a mesa de negociação, que é como devem se desenrolar as relações entre países. Mas até aqui a gente não tem. O que está valendo é isso. É a supertaxação de parte a parte
e esse hiato que ainda vai ser, e essa trégua em relação ao smartphone, computador, processador, que ainda vai ser mais bem compreendida ao longo aí dos próximos dias e semanas. Bom, minha gente, então isso é o que tem para hoje e para as próximas semanas, a princípio, né? A gente sabe que, dada a linha do tempo, em uma semana muita coisa pode mudar e acontecer. O feriado é só no Brasil, então a emoção, né, no mundo internacional vai continuar e estaremos atentas. Mas o que a gente tem nesse momento é esse 125, 145, mais os Estados Unidos isentando aí, tirando, né, o imposto, tirando esses 145 desse setor tecnológico, celulares, computadores, chips e outros mini devices dessa taxação. E a gente vai acompanhar e ver o que acontece na semana que vem. Muito provavelmente a gente volta de novo nesse assunto. Bom, vamos para o nosso segundo bloco, então? Podemos? Eu diria que o ano inteiro será tomado por esse assunto, entendeu? Não tenhamos ilusões. Ainda tem consequências na saúde, né? Porque o complexo químico, farmacêutico também foi fortemente afetado. Então, é sobre vacina, sobre remédio. É um povo que não tem um sistema de saúde que lá essas coisas, né? Vale dizer. Falando nisso, viva o SUS, né? Teve essa... olha, deixa pra lá. Deixa pra lá que esse podcast não pode baixarias. Não pode baixarias, então me deixa quieto. Bom, vamos pro nosso segundo bloco pra gente falar de Vale Tudo. Ueba! Bom, essa altura, todo mundo que ouve o Ângulo de Grilo ou assistiu Vale Tudo na época, né, gente? Em 88, 16 de maio de 88, que foi a estreia de Vale Tudo, ou tá se ambientando agora com essa novela. E se não estiver assistindo, tá pelo menos por dentro das discussões e desse assunto, né? Desse comparativo das redes e a atuação, quem vai fazer quem. Já tem mais de um ano que o setor, né, de entretenimento, que é os jornalistas que cobrem entretenimento, cultura pop, televisão, estão orbitando em torno disso, né? Depois que a Globo começou a fazer os remakes, eu acho que depois eu acho que esse assunto voltou muito forte com o Viva, né, com o canal Globosat, que reprisa as novelas e os programas antigos. E aí começou essa onda, né, da galera voltar a assistir essas novelas antigas, voltar a falar desse assunto, e aí as histórias dos remakes. E desde então, paira no ar esse negócio de quem é que vai fazer o remake de Vale Tudo. Vai ter o remake da novela das novelas? Vale mexer? Ou é melhor não mexer para não estragar, não tirar do imaginário? Bom, a gente já está há anos sendo rondado com esse assunto de vai ou não vai ter Vale Tudo, decidindo que vai ter Vale Tudo, quem vai fazer, né, os personagens, quem vai ser escalado, meu Deus. O fato é que já estamos com a segunda semana de Vale Tudo no ar, e eu quero ouvir de Flávia Ol, que disse que tinha muitas coisas a falar na semana passada sobre Vale Tudo, e essa memória de ter assistido a primeira versão. Eu, obviamente, não assisti a primeira versão, não era nem nascida, mas também não assisti depois, né? No Globoplay, no Viva, não assisti zero, não sei qual é a história. Também, nesse momento, não quis investigar para saber o desfecho dos personagens, como é que acabou, mas cresci ouvindo essa história de quem matou a Odete Roitman, que é a grande pergunta, né, do setor das telenovelas do Brasil. Acho que a cultura pop brasileira é marcada por essa pergunta, e acho que todo mundo cresceu ouvindo isso, mas fora isso, não sei nada da história da novela e preferi assistir agora o remake às cegas. Mas quero ouvir, Flávia Ol, essa memória afetiva aí de ter assistido a primeira versão de Vale Tudo em 88, em real time. Bom, Vale Tudo é a maior novela de todos os tempos, né? Então, assim, houve o remake de Pantanal, que foi uma novela também super importante, na direção de uma
estética nova, né? De uma estética, de um ritmo novo apresentado ao Brasil, porque eram grandes paisagens naturais, aquele universo do Centro-Oeste, pouco explorado, né? A gente tinha muita novela no eixo Rio-São Paulo e no Nordeste, né? As novelas regionais. Mas, assim, Vale Tudo foi uma novela muito... É até interessante, porque ela era muito datada, né? O retrato de um tempo que era o Brasil reencontrando a democracia, né? Ela é de 1988, com uma produção cultural, artística muito potente. Você vê pela canção do Cazuza, né? Cazuza presente, né, em 2 canções da trilha, Brasil, que é a canção de abertura, e o Faz Parte do Meu Show, né, que é o tema da Solange e do Afonso, entre outros. Aí ontem alguém estava me lembrando da trilha internacional que realmente que perseguia o Ivan numas fossas, né, que ele viveu, enfim. Mas ela trazia, era uma novela Dentro de da trilha Gilberto sonora, Braga, deixa eu só Agnaldo falar Silva. de Olha, de Roberto Carlos e Erasmo, que está na trilha sonora. Verdade. E eu acho que a versão é interpretada pela Maria Bethânia, né? Da versão da novela. Sim. E aí eu falei isso aqui em casa, que eu e meu marido noveleiro estamos vendo a novela, e eu falei, olha aí, Roberto Carlos, aí ele, essa música é da Maria Bethânia. Eu falei, você está completamente louco! É Roberto Carlos. Ele, não é Roberto Carlos, é a Maria Bethânia. Quis discutir de Roberto Carlos comigo, uma especialista nesse assunto. Mas tem várias músicas que a gente conhece, interpretada por outros, né, cantores, que são compostas por Roberto e Erasmo, que eram uma grande dupla aí, compondo hits. Então, Olha, né, cantada lindamente por Maria Bethânia, que é a música de Raquel e Ivan, não é isso? Thais Araújo e Renato Góes. Mas não era Olha na versão original, não, viu? Tô até verificando aqui, era uma que eu amava. Nossa, também com Maria Bethânia, mas era Tá Combinado. Vai cantar. Caetano Veloso. Então, tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Ai, minha voz tá péssima hoje. Nossa, gente, não tem nenhum engano, nem mistério. É tudo só brincadeira e verdade. Ai, vão ouvir, parem tudo, para o Angu agora. Não para não, gente, pelo amor de Deus, ouve depois. Ouve, Tá Combinado e volta, a gente espera. Mas e se o amor chegar pra nós, de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está há muito tempo que chegou e só nos enganou? Então não fale nada, apague a estrada que seu caminhar já desenhou. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meus tempos. Ai, não te aguento não, Fujão. Gente, eu tinha 20 anos. Eu entrei na faculdade em 1988, no ano de Vale Tudo. Olha que coisa incrível. Uma longa trajetória. Mas, enfim, então Faz Parte do Meu Show? Tinha, sim. Vai discutir com o Google agora. Tinha. Ai, Penso Nisso Amanhã, do Nico Rezende, sensacional. É a canção do Gonzaguinha. Deixa eu ver o que mais. Pace Dance, do Barão Vermelho, e Brasil, do Cazuza, já na voz da Gal, e isso foi mantido, respeitado. Qual a importância de Vale Tudo? Por que ela é considerada a maior, ou uma das, mas enfim, para mim a maior novela de todos os tempos. Ela encontra esse Brasil que está mergulhado, embebido, né, do reencontro com a democracia e, ao mesmo tempo, mergulhado em crise econômica. A violência aparecendo, violência urbana, o desemprego, a inflação, a frustração, né? E o duelo entre dignidade, honestidade versus corrupção, jeitinho, trambiques, tramóias, aproveitadores. Então é um pouco, tem uma espécie de
carinho, paixão pelo país e o desprezo e a valorização do que é estrangeiro, muito marcada nos personagens do Marco Aurélio e da própria Odete Roitman, que ainda vai aparecer. Do outro lado, a Regina Duarte, que fazia Raquel, uma Raquel mais ingênua, mais sem noção. Eu tô apaixonada pela Raquel da Thaís tá muito por legal. essa verdade que ela passa, né? E depois eu vou até falar sobre por que eu acho que Raquel sempre foi uma mulher preta e, infelizmente, isso não estava posto, compreendido, porque o elenco de Vale Tudo original era essencialmente branco. E a presença de gente preta nesse remake é evidente e muito bem-vinda, né? Núcleos inteiros, né? De gente preta, com encontros, com cruzamentos interessantes. Parabéns por fazer né? o mínimo, TV Globo, muito bom. Já tem tempo, né, que tem essa busca. Aliás, as novelas todas hoje têm muito mais presença e, inclusive, protagonistas pretas. Mas não é esse ainda não cheguei nesse ponto. Então, Vale Tudo, ela escancara essa disputa entre Brasis, entre quem ama o país e se aferra à dignidade, à luta por vencer a partir do trabalho duro, honesto, digno, e quem mantém, né, privilégios, repulsa pelo que é genuinamente nacional, popular, brasileiro, e usa de subterfúgios para vencer ou para se manter no topo. Em paralelo a isso, você tinha a trama da Heleninha, feita de forma absolutamente espetacular por Renata Sorrah, é uma coisa assim avassaladora. O alcoolismo feminino, eu não lembro disso ter sido tratado antes de Vale Tudo, da forma, com a intensidade, né, com a profundidade que isso foi tratado. A gente está falando de praticamente 40 anos atrás, minha gente. Então, esse ponto. A questão dessa ambição, né, da falta de ética da Maria de Fátima, essa vilania que depois vai se aproximar de Odete Roitman, que é a maior vilã da história das telenovelas, porque ela não só ela é sem caráter do ponto de vista da condução dos negócios, mas ela também tenta reger a vida dos filhos, né, um autoritarismo, uma figura snob, autoritária, grosseira, fascinante, como personagem, uma personagem fascinante, que foi feita por uma Beatriz Segal. Foi o maior papel da carreira da Beatriz Segal, e ela, inclusive, sofreu, né, sem conseguir se livrar da Odete Roitman. Contam que ela nunca mais aceitou papel de vilã, porque só queriam dar papel de vilã para ela, porque ela fez muito bem a Odete Roitman. Antônio Fagundes, né, maduro, como o galã que era, né, aquele Ivan. O Ivan é um personagem interessante porque ele oscila, né, entre o carreirismo, a dignidade, a honestidade, e o carreirismo, e o jeitinho, e a ambição, e o oportunismo, e a história dele. Eu não sei, pode dar spoiler ou não? Bom, eu acho que não tem spoiler não de uma spoiler, novela né? A de história 50 é anos, né? Pois é. Não, porque você não mas viu eu nada, falou que não sabia do que mas se aí é problema tratava. meu, né, basicamente. Pode falar. Não, porque o Ivan, ele eu sei que tem ele alguém tem morre, não me conta essa não. tórrida. Só não me conta quem morre, além da Odete Roitman. Ah, tá. Eu já sei né, que vai morrer alguém, mas eu não quero saber. Vai. O Ivan, ele tem essa paixão avassaladora por essa Raquel, né? Mas ele, no projeto de alpinismo social dele, ele vai acabar se casando com a Heleninha, com a filha da Odete Roitman, com a Paola. E aí tem toda uma trama, mas enfim, tem toda uma trama que a Odete e a Maria de Fátima montam para separar o Ivan da Raquel, para que ele fique com a Heleninha. Enfim, tem a questão do filho, né, da Heleninha, que tem aquela sombra do Marco Aurélio. Tem o Rubinho, que também passa, né, aquele sonhador, bêbado sonhador. Foi feito pelo Daniel Filho. E tem a Maria de Fátima, o César Michê já era naquela época, e a Maria de Fátima, que faz tudo, trai, enfim, passa a perna na Solange. Tem o Afonso, que era um personagem... Olha, isso é muito interessante, porque, veja, tem alguns personagens
que estão envelhecendo mal, do ponto de vista da dramaturgia e não da idade cronológica. O Afonso é um deles, porque o Afonso era um galanzinho e tudo mais. E agora eu tenho certeza que vocês estão achando ele um saco, porque ele fica disputando com o trabalho da Solange, e as mulheres já não estão mais hoje, aceitando. né, essas jovens de hoje, a Solange lá era era um paradigma se rompendo, né? Completamente envolvida pelo trabalho, etc, etc, etc. Mas assim, hoje, né, isso é totalmente natural. Cara, marquei uma viagem, vamos para Noronha. Não posso por causa do meu trabalho. Não vou mais porque ela tem que trabalhar, não sei o quê. É tipo assim, amigo, pelo amor de Deus, melhore, né? Ou então vai arrumar um outro perfil. Nem começaria talvez esse romance então hoje. Porque ela vai, é isso que ela vai fazer, né? Ela vai fazer caber no sonho dele, né? Ela vai se camaleonicamente se inserir nesse projeto do lar, né? Você vê que a Heleninha e a Celina não fazem nada, né? Elas fazem lanche o dia inteiro, gente. Esse povo elas duas realmente só um kikiki o dia inteiro. Isso. Aquela irmã do Marco Aurélio já tinha o casal de lésbicas. Que eu soube com o Thiago Teodoro que elas foram separadas, né? E foram, enfim, eu não sei se elas vão aumentar tem a participação nessa versão da Manu Dias, mas já tinha. Então veja, 1988, gente, a novela, ela trouxe muita reflexão. A Odete Roitman é assassinada. Esse gancho de quem matou era um clássico, né, das novelas. Quem matou Odete Roitman, quando teve o pai herói, quem matou Salomão Ayala, e coisas que só eram reveladas nos capítulos finais ou no capítulo final. Foi uma imensa surpresa. Eu não sei se ela vai manter o mesmo assassino. A expectativa é que não, né? Que mude pra ter também um quê de drama, porque parece que na época gravaram 5 finais, né? 5 assassinos diferentes, praticamente ninguém sabia quem sairia. Foi uma surpresa, inclusive, para o elenco. Totalmente improvável. Quem é que foi, de fato, o assassino. E aí tinha essa trama de assassinato, mas tinha muitas tramas correlatas, né? O Marco Aurélio, esse machão, pai opressor, né, cheio de preconceito. Ele também se casa, mas com uma personagem que ainda está pequena na novela. Mas, enfim, essas alianças. Se você levar para aquele momento, a novela foi muito inovadora e absolutamente provocadora, né, da realidade que se estava construindo ali no Brasil, desse Brasil que estava entrando numa modernidade. Foi muito interessante, por isso é considerada a maior novela de todos os tempos. Refazer Vale Tudo é heróico. Eu tenho gostado da atualização. Por exemplo, hoje tem debates que estão até mais consolidados na sociedade brasileira ou renovados. A questão da influencer, né? Isso. Que é a Maria de Fátima. Vai ser, assim, eu acho difícil que tenha um caráter muito disruptivo, porque eu não sei se as novelas hoje em dia ainda têm esse poder, como você falou, né, da história da Heleninha, que trouxe um debate do alcoolismo feminino, como outras novelas, né, tipo Salve Jorge, apresentou a ideia do tráfico internacional de pessoas, de mulheres para o Brasil. A Laços de Família, que a Carolina Dickmann, né, com leucemia, fez aumentar muito a doação, o cadastro de doadores de medula. Então, eu não sei se as novelas hoje em dia têm esse poder, ou que Vale Tudo apresentará uma nova e grande questão para a sociedade. Mas eu acho que a principal atualização que já está pingando é essa história da Maria de Fátima influenciadora. E de ter um perfil no Instagram, né? O Fátima Scioli Real oficial, né? Acho que, Real, não lembro. né? Mas que tem o perfil da Maria de Fátima, que é atualizado simultaneamente com a novela. Então, quando a Maria de Fátima tá lá e ela faz uma dancinha na novela, o vídeo da dancinha vai para as redes.
quando ela posta uma foto, tira uma foto lá nos stories da novela, aquele post sobe no horário da novela. Então tem uma galera trabalhando on time, aí palmas para os publicitários, trabalhando no horário da novela para fazer essas atualizações. Mas isso eu acho que é uma coisa muito diferente. Eu acho que não teve até hoje nenhuma novela que tenha tido essa coisa multiplataforma, né? De você estar vendo uma coisa na TV aberta, ao mesmo tempo tem um perfil do Instagram, como se fosse de fato daquela personagem sendo atualizado. Acho que essa é de fato uma grande novidade. Que eu acho que está bem interessante, está sendo legal, curioso acompanhar, né, esse outro lado dessas fotos que são tiradas pela Maria de Fátima. E isso eu acho que é uma coisa que a TV aberta tem muita dificuldade de fazer, que é trazer a tecnologia do smartphone, da mensagem, do WhatsApp para televisão. Isso é uma coisa que nunca foi muito bem resolvida. Né, ainda tem, né, essa coisa da novela de fulano que liga e atende sem saber quem é. Gente, hoje em dia você não tem mais isso. Você sabe quem tá te ligando. Eventualmente ninguém atende mais telefone. Os telefones nem tocam mais. Então, assim, isso ainda é uma questão de como se introduz essa coisa da tecnologia, da rede social, dentro dessa história, não só de novela, mas de série, não só do Brasil também. Tem muita série gringa que ainda fica engatinhando nisso, né? Aí bota as mensagens ali na tela, né? Mostrando que aqueles personagens estão conversando. Tem um negócio que ainda não se encaixou muito bem. Mas eu acho que essa coisa multiplataforma aí da Maria de Fátima é uma das coisas mais legais até agora, que eu acho que, obviamente, é novo e que tá dando muito certo. As pessoas estão se divertindo, né, com essa persona ali nas redes sociais. Não, isso é uma inovação total e é, de fato, divertido. Ela já está com 243 mil seguidores, né? A Fátima Real. Agora, e essa é uma atualização interessante. A gente vai ver como vai ser essa ascensão da Raquel. Me parece que é tão difícil hoje. Essa questão do empreendedorismo, né? Eu acho que tem um debate importante sobre isso, em particular, sendo uma protagonista negra, essa vitória da Raquel, da Thaís, né, em relação a Raquel da Regina. Tem a questão do estudo, né, a filha esqueci o nome dela, da personagem, a filha da Consuelo, que é universitária e vai vender sanduíche para Raquel na praia para fazer uma grana. O retorno da educação talvez tenha uma boa reflexão saia daí, né? Porque ela quer conciliar as duas coisas, se em algum momento ela vai fazer essa escolha, ou vai dobrar a aposta, vai mudar de carreira, enfim, tem umas questões, porque isso está posto no debate, né, de hoje em dia. Que mais? Essa questão do Afonso do Carrão e da Solange, não sei se de repente faz sentido reconciliar esse casal, entendeu? Porque no fim ele vai ser um babaca mesmo, que quer uma mulher troféu. Mas sabe? Esse perfil ainda tô aqui existe pensando. muito. Não é porque as mulheres estão mais rebeldes em relação a ele, mas ainda existe muito. Mas depois a Solange vai descobrir que ele foi enganado, e aí eles eram o grande amor um da vida do outro, entendeu? E eu não sei, eu acho que uma Solange hoje ia falar, bem feito, ótimo, entendeu? E vai arrumar outro, vai morar no exterior, vai, sabe? Tipo assim, amigo, melhore. Perdeu o Playboy, sabe? Como cantou minha querida Maria Bethânia, foi você quem se perdeu de mim. Foi você quem se perdeu. Foi você quem perdeu. Você perdeu. Tem uma coisa interessante. Eu já tô muito Bethânia. Tem uma coisa interessante que a Thaís, eu não sei se você já assistiu, mãe. Thaís postou um Reels, eu acho que foi no final de semana, acho que foi ontem, em que ela conta que ela assiste a cena do primeiro capítulo do Tapa, né, que o ai meu Deus, como é o nome dele? Rubinho, dá um tapa nela e ela devolve o tapa. E que ela postou um vídeo falando sobre essa cena,
que ela fala várias coisas interessantes, mas que ela fala que essa cena foi muito discutida porque na versão original a Raquel toma o tapa e sai e vai chorar calada. E nessa versão foi muito discutido se fazia sentido ainda a Raquel apanhar calada nos tempos de hoje, mas ao mesmo tempo se fazia também sentido, se era bom colocar a Raquel revidando, pensando na responsabilidade que as novelas têm, né, de influenciar a população. E aí a Thaís fala, porque a gente sabe, se uma mulher revida um tapa, ela pode morrer no Brasil, que é no país que a gente vive, né? Então, será que a gente pensou muito se a gente ia revidar, fazer a Raquel revidar o tapa, mas ao mesmo tempo não fazia mais sentido uma Raquel que aceitasse aquela situação calada, a partir do tanto que o universo, né, feminino andou nesses últimos quase 40 anos. E aí ela fala que foi uma cena que foi muito pensada, que foi muito discutida, decidiram que a Raquel revidaria, e ela fala, né, nunca apanhei de homem, não vai ser hoje a primeira vez, uma coisa assim. E aí ela fala também que, obviamente, tinha toda uma equipe por trás e tal, e o câmera tava ali do lado deles, né, com a câmera de mão, eu acho, pelo que eu entendi, aquela câmera que deve ficar apoiada deve ser aquela câmera com colete, né? E ela fala que ele foi o único tapa, a gente ensaiou muito essa cena, discutiu muito, e aquele foi os únicos tapas verdadeiros. Então, ele tinha que se mexer para pegar o momento do tapa e o momento do revide de uma vez. Não era uma cena que a gente ia ficar repetindo. Então também tem uma equipe por trás que precisa estar muito sintonizada, muito preparada para pegar ele tanto ir para a primeira cena do tapa quanto voltar perfeitamente. E porque é uma cena, né, muito intensa. E naquele episódio do Fantástico, de antes da estreia, né, do domingo antes da estreia, tem uma cena que aparece ela e o Júlio Andrade sentados numa mesa, batendo texto e meio que batendo... Que ator também maravilhoso, é o Júlio Andrade. Batendo texto exatamente dessa cena. Então, já mostra ali a intensidade deles assim, sei lá, com roupa normal, sentado numa cadeira, numa mesa. Como é que eles conseguem colocar na voz já a dramaticidade sem estar caracterizado, sem estar no cenário, sem estar no momento ali de gravar. Então isso foi muito legal. A Thaís tem falado muito da novela no Instagram e tá legal, assim, acompanhar ela contando esses bastidores, mostrando, postando, né? Na semana passada teve finalmente a cena da Raquel vendendo os sanduíches e ela postou também os bastidores de como foi gravar essa cena, ali no pedaço da praia, o que tinha dentro, né, do isopor da Raquel dos sanduíches, que era uma parte de mentira, uma parte que era verdade, sanduíche de verdade. Então, acompanhar esses bastidores também é muito legal. E era uma coisa que não tinha tanto antigamente. Tinha no video show, que não tem nem comparação, né, do que é hoje em dia. Mas assim, o video show era o programa que mostrava os bastidores da gravação das novelas. O video show acabou exatamente porque a rede social virou esse lugar, né, de mostrar os bastidores. Parou de fazer sentido ter um programa exclusivamente só para isso. Mas está sendo legal acompanhar. E aí eu acho que é isso que você falou. Pode ser que tenha uma atualização na Solange, como teve a atualização nessa cena, né, que é um remake. Sim. Mas, cara, tem coisas que ficam anacrônicas. Não tem como não mudar. E também qual é a graça de você fazer um negócio totalmente ao pé da letra? Totalmente igual. Não, e 40 anos depois, quer dizer, tem nuances, né? Agora, essa cena foi muito impressionante, de fato, o tapa, né, do Rubinho, e eu concordo que essa Raquel contemporânea e essa Raquel da Thaís, a Raquel da Thaís é uma Raquel sofrida, mas muito realista, muito pé no chão, muito decidida do que quer. A Raquel da Regina, que também fez primorosamente, a Regina Duarte, é uma baita, né, uma das grandes atrizes do Brasil, né, que a televisão brasileira produziu. Eu não acho que a Raquel é a maior personagem da carreira da Regina Duarte. Para mim, a maior personagem da carreira da Regina Duarte é a Viúva Porcina, de Roque Santeiro. Não tem como não ser assim. Mas era uma personagem meio empurrada para a vida, sabe? Então, meio poliana, meio sem noção, meio... sabe? Muito heroína de novela demais, no sentido de uma fragilidade contida na interpretação.
E a Raquel da Thaís, não. É uma mulher, assim, que sofre. E aí me deu muito esse sentimento de que a Raquel é, na origem, uma personagem preta. Porque não pode ficar chorando na cama, entendeu? Ferida, decepcionada, tentando acenar para essa filha a quem ela se dedicou tão intensamente, mas tem que trabalhar. Tem um amigo precisando de ajuda, vai lá e vai ajudar, vai cozinhar para o cara. E é também, certamente, a mulher que vai revidar o tapa do marido bêbado. Agora, tudo bem, sabemos que uma mulher que revide pode morrer, mas o marido, o Rubinho, não é um marido, não tinha exatamente esse perfil, né? A onda dele era o alcoolismo, o sonhador, não era exatamente esse perfil do macho, o que a gente conhece do personagem. E como ele está se apresentando agora, não é de um cara violento, opressor, que humilha e tal. Então, me parece muito coerente essa evolução, à luz, inclusive, dessa Raquel. E essa Raquel tá fantástica. Eu só penso em Meu Guri, a canção do Chico Buarque, que é aquela ingenuidade materna, né? Em relação a achar que Maria de Fátima é uma boa pessoa, né? querer Tem mãe que é cega. Proteger essa filha, essa cria, mas ao mesmo tempo tem que continuar pedalando. E ela faz dessa mágoa com a filha o impulso para trabalhar ainda mais, para vencer na vida e provar o seu ponto. Esse é a característica da personagem. Mas eu acho que ela traz muita verdade na existência dela, na encarnação dessa personagem. A Thaís está absolutamente impressionante, talvez seja realmente o grande papel da carreira dela, e ela já fez muitas protagonistas, mas assim, eu vejo uma maturidade artística, uma verdade, inclusive naquela cena, que para mim já é antológica, que a Maria de Fátima volta e fala, vou te dar uma mesada, não sei o quê, que fala pobre, 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 e que a Raquel se revolta. E o Fantástico ontem fez a conta, no texto original falava pobre 10 vezes, e no texto da Bela 19 vezes. Então teve realmente o dobro, né, de referência a pobre. Mas quando ela sai, que ela fala sua ingrata, tem uma verdade naquilo, né, naquele choro, e bate um vento que me evocou E o Vento Levou, quando a cena de virada da Scarlett O'Hara, que ela diz nunca mais vou passar fome novamente e tal, que é a inflexão da mudança da personagem, do amadurecimento da personagem. Eu vi muita semelhança, porque é também uma cena em que ela aparece sozinha, assim, com um vento, uma paisagem, e aí eu achei que o vento era cenográfico, mas não foi. Ventou na hora. Apuração. Eu soube que ventou na hora, foi muito impressionante. Impressionante, porque a cena realmente é maravilhosa. E a Thaís, ela faz uma Raquel que é muito solar, que é muito brasileira. Aquele sorriso, né, da mulher preta brasileira, que chorou ali, sofreu uma decepção, tomou um tapa, deu outro, foi magoada pela filha, voltou para trabalhar, entendeu? Isso é tão verdadeiro, a partir da experiência de ser mulher preta, da experiência periférica, é tão verdadeiro que comove. Então, assim, eu estou absolutamente apaixonada pela Raquel da Thaís e fico pensando que, meu Deus, com todo respeito à dona Regina Duarte, a Raquel já devia ter sido uma mulher preta antes, porque acho que tem um casamento que é perfeito entre essa atriz e essa personagem. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu queria falar da abertura. A abertura também. Não, o que eu queria falar, eu acho que... Bom, eu não sou uma pessoa que assiste novela. Ponto. Na verdade, eu não assisto quase nada de televisão. Então, assim, eu tô há 2 semanas fazendo o movimento de ligar a televisão, de estar na expectativa dos capítulos, de assistir no dia seguinte se eu perdi, de comentar com amigos que eu tô assistindo. Thiago Teodoro, nosso ouvinte do Angu, que com certeza está ouvindo, especialmente esse trecho de Vale Tudo, meu amigo também podcaster,
fez um canal, eu mandei mensagem pra ele, falei, você tem que criar um grupo pra comentar Vale Tudo, que ele ama Vale Tudo. Tava super na expectativa, eu falei, você tem que criar um grupo. Ele criou um canal lá no Instagram e tá comentando ali ao vivo com a galera que segue ele todos os episódios. Eu tô adorando ficar assistindo com ele, comentando ali junto. Então eu acho que faz muito tempo, talvez assim, o último grande fenômeno gigantesco que tenha parado a população, né, de uma novela foi Avenida Brasil. E eu assisti muito. Foi a minha grande experiência com novela. Acho que no meio disso a gente teve alguns momentos assim marcantes, né? A estreia do remake de Pantanal. Teve Todas as Flores, que também foi muito discutida. Teve Amor de Mãe, né? O reencontro da Lourdes com o filho, não sei o quê. Então teve grandes momentos, sim, né? Nesse meio tempo das novelas. Mas eu acho que nada que tenha parado as pessoas do início ao fim para assistir como eram essas novelas antigas, como foi, eu acho, que Avenida Brasil. Então as minhas expectativas estão muito altas, porque eu tô vendo, né, em mim e na minha galera da minha idade, um movimento de assistir muito aficionado, porque a gente cresceu ouvindo falar dessa novela, e agora, finalmente, né, teremos a nossa Vale Tudo. Então eu acho que tá mobilizando muito a minha geração. Nas redes sociais as pessoas estão fazendo aquele comparativo. Aí tem a treta da pessoa que faz o comparativo, tem a treta da pessoa que acha que não tem que fazer o comparativo, tem a treta da pessoa que acha que tem que sim fazer o comparativo das duas versões. Teve uma... antes da novela estrear, né, com o trailer, as primeiras chamadas, críticas muito intensas à Bela Campos, né, que é a atriz que faz a Maria de Fátima. Eu acho que está sendo uma surpresa positiva. Eu acho que ela está melhor do que apareceu nas chamadas da novela. Tanto que estamos com ranço da Maria de Fátima. Então, assim, se a gente está com ranço, é porque alguma coisa ali está sendo entregue. Então, eu acho que está sendo uma surpresa positiva. Da Thaís, da Raquel, a gente já falou. É isso, eu estou muito animada assistindo. Estou vendo o movimento de uma nova geração muito animados. Minhas expectativas estão altíssimas. Eu quero saber quando, de fato, a Odete Roitman vai chegar, porque ainda não chegou. E eu acho que essa demora tá maior do que a da primeira versão. Ela só vai chegar no 24º capítulo, em 26 de abril. Que é exatamente no dia que a Globo comemora 60 anos. Então é por isso que tá demorando mais dessa vez para Odete Roitman chegar. Eles estão segurando para ser realmente no dia dos 60 anos, para ser apoteótico. Então já marque na agenda, 24 de abril. Vai ser no capítulo de sábado. 24 de abril. Não, de quinta. Não, é no capítulo de sábado. 26 de abril, no capítulo 24. 26 de abril. No dia 26 de abril, sábado, então. Capítulo de sábado. Gente. Capítulo de quarta e de sábado muito fracos, porque ninguém tá assistindo. Que quarta tem um jogo, é aquele capítulo minúsculo, e de sábado tá todo mundo sabadando. Mas vai ser uma grande programação. Já marca aí o seu evento para juntar os amigos para assistir a chegada de Odete Roitman. E aí tem duas coisas que eu queria comentar, porque eu assisti Beleza Fatal. Maratonei Beleza Fatal, que é a novela da Max, que foi um sucesso absoluto, pelo menos nas redes sociais, né? Com a Camila Pitanga, Caio Blá, Camila Queiroz, uma galerona, assim, também, Giovanna Antonelli. Cara, aquela novela é ruim, mas é bom, assim, muito trash, muito caricata, mas muito boa, assim, de você ficar ali vidrado, querendo assistir, maratonando. E Beleza Fatal teve 40 capítulos só. Então tem uma coisa que eu que não vejo novela há muito tempo e que acabei de assistir Beleza Fatal, estranhando, de certa forma, em Vale Tudo, me reabituando, lembrando como é uma novela, que as coisas demoram muito tempo para acontecer. Novela de TV aberta, especialmente das 9, né, que demora, são, sei lá, 200 capítulos, demora meses e meses a novela no ar, tem muita barriga. Então demora muito para acontecer as coisas. Gente, foi só na semana passada que a Raquel e o Ivan finalmente se beijaram, dormiram juntos. Eu já tava tipo assim, gente, pelo amor de Deus, esse povo só almoça, eu não aguento mais esse povo só almoçando. Vamos adiantar isso! Então as coisas demoram a acontecer, né? Tem esses capítulos que são mais curtos, que é o capítulo de quarta-feira, que é o dia que tem jogo. Cara, é um capítulo que não acontece nada.
Se você assistiu ou não assistir, e novela tem disso, né? É um produto que é feito para você perder um dia, ficar um dia sem assistir, perder uma semana, e quando você volta, você consegue acompanhar mais ou menos como a história tá, né? Não tem grandes, oh meu Deus, plot twist todo episódio. E Beleza Fatal foi uma novela, né, que teve, cada episódio a história mudava completamente. Então, acompanhar essa lentidão aí dos enredos é uma coisa nova. E eu acho que Beleza Fatal também trouxe muito a coisa da rede social. Então, a Camila Pitanga, que interpretava a Lola, né? A Lola era uma personagem completamente digital, né? Que a narrativa, a história dela estava toda entrelaçada com o Instagram, com live, com fazer conteúdo, com postar vídeo, como vai ser meu pronunciamento. Então, aquilo ali estava muito entrelaçado com essa narrativa de rede social, que é uma coisa nova ainda, muito difícil, como eu falei, né? Para ser desenvolvido. Então, acompanhar também como esses dois universos aí, como aconteceu em Beleza Fatal e como vai acontecer, está acontecendo em Vale Tudo, também está sendo um comparativo interessante. E aí, eu acho que por último, o que eu queria falar, eu acho que era isso, fazer esse comparativo aí com Beleza Fatal. Ah, lembrei. Outra coisa de Beleza Fatal também, e das séries de modo geral, e dos filmes, que é muito diferente da TV aberta, é que na TV aberta não se fala muito palavrão, né? Já foi flexibilizado isso, né, nos últimos tempos. Hoje em dia já sai ali você é um merda, não sei o quê. Mas o fato é que no dia a dia, especialmente novelas que tratam de personagens cariocas, os cariocas, em geral, falam muito palavrão. E é muito estranho você ver uma novela que as pessoas estão brigando e elas não podem se xingar, não podem se ofender exatamente, né? Que tem que ter uma polidez de um vocabulário. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção em Beleza Fatal, que tinha todos os palavrões do mundo. Então era uma coisa que é um diálogo que, apesar do texto de Vale Tudo ser muito melhor, tinha uma verdade, né, que traz o palavrão, o xingamento, que eu acho que as novelas da TV aberta deixam aí meio descaracterizado da vida real. Então isso também é uma coisa que faz pouco sentido, né, na TV aberta, os personagens não poderem falar palavrões, ter os maiores barracos do mundo e ninguém se xinga. Tipo assim, gente, isso eu não sei se é uma percepção muito carioca, desbocada, mas é uma coisa que não faz muito sentido, assim. Mas, assim, não tem nem comparação, gente. Os cenários, né, de Vale Tudo, o tamanho de uma produção, né, da Globo. Eu tô citando aqui Beleza Fatal, que foi a última produção, assim, novela que eu assisti e que foi muito popular, né, pelo menos nas redes sociais nos últimos meses. E passou aí meio que o bastão, né, de uma coisa para outra. Mas eu tô muito empolgada, tô assistindo super, animadíssima para o desenrolar. Hoje tem, então comentemos juntos aí Vale Tudo e vamos ver se a gente volta, né? Depois tecemos mais. Daqui a algum tempo a gente volta no assunto e vamos ver se a gente tece mais comentários aí no desenrolar dessa trama. Vamos, mas eu queria falar rapidamente da abertura, porque acho, assim, sensacional os cortes, né, que foram selecionados do Brasil de hoje em relação ao de 1988, me chamaram a atenção, em particular, 2 ou 3 coisas. Uma é que, no esporte, né, em 88 só aparece o futebol, e se não me falha a memória, é um gol, né? Nessa abertura de 2025, é um córner, e tem vários outros esportes, né? Tem a ginástica artística. Então, assim, mostra muito da transição, da mudança de interesse, né? O único esporte brasileiro naquele período, no passado, era o futebol. A gente ainda nem tinha conquistado, né, o tetracampeonato, que só viria em 1994, mas era a grande paixão nacional e hoje ela está distribuída. A outra é a representação da religiosidade. Você vê um batismo evangélico, você vê jogo de búzios, você tem uma representatividade maior, né, da liberdade religiosa, das manifestações religiosas. Isso me emocionou. E a bandeira o que do Abdias, a bandeira brasileira, né,
a representação artística da bandeira brasileira do Abdias. E digo isso porque, de vez em quando, a gente precisa fazer uma reflexão sobre coisas que efetivamente mudaram, embora ainda falte muito, né? Nosso povo ainda está refém do desemprego, da baixa renda, das más condições habitacionais, da pobreza, da miséria, eventualmente da fome. Falta muito, mas assim, a pintura do Abdias, que hoje, inclusive, e é também uma grande notícia, né, integra o acervo do MASP, do Museu de São Paulo, de Arte de São Paulo, ela foi pintada em 1970. Então, assim, nada impediria que essa leitura afro-brasileira, artística, da bandeira, das cores da bandeira, da representação, ela tivesse presente em 1988. Mas o Abdias, no máximo em 1988, era reconhecido como um artista, um dramaturgo, né, por conta do Teatro Experimental do Negro, e um político, porque foi senador, né? Não mais que isso. Então, é muito interessante, aliás, em 88 acho que ele ainda não tinha sido senador, mas como político, como líder do movimento negro e como político. E a obra dele não tinha nem visibilidade nem reconhecimento que tem hoje, né? O Abdias foi recentemente protagonista de uma série de instalações durante acho que 2 anos em Inhotim. Tem obra no MASP, a partir daquela grande exposição afro-atlântica, que vocês vão lembrar, que inclusive tem o vídeo, né? O vídeo que Ade Júnior, Edu Carvalho e Spartacus fizeram em 2018, quando da intervenção na segurança do Rio pelo governo federal, né? Que pôs o Braga Neto, o general Braga Neto, hoje preso, né, por conta da trama golpista, réu pelo Supremo Tribunal Federal, como interventor no comando da Segurança Pública do Rio, e esses meninos gravaram um vídeo sobre como jovens negros devem se comportar em relação à abordagem policial indevida. E esse vídeo, que viralizou lá naquela época, ele foi parar na exposição afro-atlântica e integra também o acervo do MASP como uma peça artística de um tempo. Super interessante. Então, eu fiquei muito emocionada que na versão 2025 da abertura, você tenha o reconhecimento a essa representação que está pronta desde 1970. Está pronta há 55 anos, do ponto de vista da criação artística do Abdias. E agora reconhecida. Ela teve, inclusive, na composição do palco, lá do show de Brasília, da posse do 3º mandato de Lula. Foi o Batman Zavarese que concebeu aquele palco e ele referenciou. Inclusive, ele faz uma citação a mim, porque me ouviu falando alguma coisa, já nem me lembro mais direito o que é, mas dessa presença da bandeira do Abdias, o que nessa celebração, né, a democracia. Foi super bonito, foi super importante isso. E eu fiquei muito orgulhosa de ver, e a gente tem um amigo que participou também da produção, da construção dessa abertura de Vale Tudo, que respeitou e trouxe a voz da Gal, e pelo amor de Deus tinha que ser com a Gal, né? Inclusive porque nós perdemos a Gal, e a Gal cantando Brasil é marca de um tempo, de um momento. Então, assim, eu também fiquei muito emocionada com a abertura, embora algumas referências sejam repetidas, a questão da corrupção, do dinheiro, da mala de dinheiro, tem um pouco do caça-níquel, né, do tigrinho, essa ideia, né, do jogo, que também está contida. Então, eu acho que ela contém muitas referências, elementos da cultura, do cotidiano, da religiosidade brasileira hoje, e comparado com a abertura que está disponível no YouTube, eu acho que pode valer a pena assistir as duas experiências, os 2 experimentos. Ainda tem a fome, né? Coisas que ainda existem, e outras
que se transformaram. Muito legal, foi muito legal para mim e particularmente emocionante o Abdias, né? Essa arte preta brasileira reconhecida ali, visível e reconhecida naquele ambiente. Naquela abertura dessa que foi a grande novela. Agora acabei. Agora foi, né, minha gente? Acho que falamos tudo e queremos ouvir vocês aí nas nossas redes. Na hora que for compartilhar aí o episódio do Angu, aproveita e já bota as suas impressões de Vale Tudo, porque a gente quer saber se vocês estão assistindo, estão gostando, não estão gostando. Vamos levantar mais ainda. O assunto já está em alta, mas queremos saber a opinião dos nossos angulers. E quem estiver lá no grupo do Telegram, vem com a gente comentar também. Bom, vamos para o nosso último bloco para a gente fechar esse assunto, pelo amor de Deus. Angulers, antes da gente começar esse último bloco, eu já quero fazer uma correção prévia, porque vocês vão ver que a gente fala PEC da anistia várias vezes. Porque a gente vai tratar aqui nesse bloco da tramitação, da votação para que tramite em regime de urgência o projeto de anistiar os envolvidos lá no 8 de janeiro. Os deputados votaram e acordaram, né, votaram pelo regime de urgência. Vocês vão ver que a gente falou PEC, mas na verdade não é PEC, não é proposta de emenda constitucional. É PL, é projeto de lei. Então, só para a gente fazer essa correção, porque são coisas diferentes. E PEC da anistia, na verdade, foi aquela que isentou os partidos de pagarem a multa por não cumprirem as regras de candidaturas de negros e mulheres. Lembra disso? A gente falou disso lá na época de eleição. Mas só para ficar claro, e uma coisa não embolar na outra, porque a gente já se embolou. Então, já faço essa correção desde já. Não é PEC da anistia o que está sendo discutido agora. É projeto de lei, tá bom? Toca o barco. Flavião, fala aí, porque eu quero saber. Você botou na mesa aí os pop-ups de PEC da anistia e PEC da segurança. Então, no nosso hall de pautas, o bastão está com você. Do que se trata isso, pelo amor de Deus? Eu até perguntei, mas essa coisa da anistia é o julgamento que vai ter na semana que vem, 22 e 23? E você falou que não, que é um projeto do Congresso. Na verdade, é um pop-up. Na semana que vem eu acho que a gente pode falar mais detidamente sobre isso, mas é o Brasil, o futuro em disputa, né? Então tem... na semana passada, o governo encaminhou a famosa PEC da segurança, que estava na gaveta, na Casa Civil, né, do Rui Costa, fazia tempo. O projeto do ministro Ricardo Lewandowski, que pretende, enfim, dar novos papéis para a Polícia Federal, pretende unificar muitas informações de segurança pública, dar algumas atribuições ao governo federal nesse enfrentamento dessa que é a agenda mais importante, né, mais urgente, segundo as pesquisas de opinião na sociedade brasileira, e traz também esse papel das guardas municipais. Eu acho que a gente vai precisar fazer um bloco de programa analisando isso, um bloco de Angu, analisando a PEC e o próprio tema, né, das guardas municipais. Eu, muito pragmaticamente, hoje já vejo como uma questão dada na sociedade brasileira. Não vai mais ser se a Guarda Municipal vai ter um papel, se a Guarda Municipal vai ser armada, é quando e como. E a PEC traz algumas referências do como. Então, assim, é um pouco olhar. Essa é uma semana curta, que não deve acontecer muita coisa, mas me parece que o projeto da PEC da Segurança Pública e o projeto do projeto de lei da isenção do imposto de renda para trabalhadores, né, com rendimentos, com salários de até R$5.000, rendimentos de até R$5.000, são as duas frentes em que será possível pressionar, do ponto de vista da sociedade civil e do próprio governo federal, o Congresso Nacional na direção de se debruçar sobre uma agenda de interesse nacional em oposição a essa pressão que o campo da extrema-direita, a partir de Jair Bolsonaro e do PL, fazem pela aprovação da PEC da anistia.
Na semana passada tivemos conhecimento de qual seria, né, o substitutivo, o relatório, o texto a ser submetido ao Congresso. Há uma queda de braço por conta desse campo conservador para que seja aprovado o regime de urgência, o que significa que esse projeto não passaria, prescindiria de todas as comissões que um projeto em tramitação normal passariam, e o projeto é uma aberração. Ele não só anistia quem participou do 8 de janeiro, mas anistia para trás e para frente, até a data da promulgação da lei. Ele prevê o indiciamento, né, por abuso de autoridade de juiz, leia-se, né, óbvio, né, Alexandre de Moraes, abre investigação, que presida investigações relacionadas a esse tema. Ele muda os artigos da legislação de abolição violenta do Estado Democrático e de golpe de Estado para inserir a ideia de crime contra a pessoa e a materialidade desse crime, de modo a livrar, né, os golpistas dessa acusação. Ele institui até a proibição de retirada ou a manutenção dos direitos políticos. Então, assim, a Miriam escreveu uma coluna ótima no domingo, abrindo, falando mais detidamente sobre as características, as previsões desse projeto, e ela diz, é um golpe à democracia, às instituições democráticas, não só ao que já foi sofrido, mas uma autorização tácita para o golpe, para outros empreendimentos golpistas, até a promulgação dessa legislação. Então, assim, é um estado de golpe na direção de garantir a liberdade de expressão. Então, por exemplo, aquele núcleo chamado, né, o núcleo das milícias digitais, dos crimes de ódio, ele fica atenuado. Financiar não é golpe. Então, assim, a própria concurso de crimes, né, a sobreposição, também fica prejudicada a partir dessa PEC. Então, uma proposta feita sob medida para livrar todo e qualquer envolvido no empreendimento golpista, na trama golpista que deu no 8 de janeiro de 2023, de todo e qualquer crime que, no entender de hoje, na legislação de hoje, teriam sido cometidos. A semana vai ser curta, tem uma expectativa de o governo, em alguma medida, e o Supremo, o próprio Hugo Mota, novo presidente da Câmara, agirem na direção de adiarem essa votação de urgência, eventualmente retirada de assinaturas por parte de deputados da base do governo, e parece que 100 de deputados da base do governo assinaram esse pedido para tramitação em regime de urgência. Então, eu acho que são temas para a gente ficar de olho nessa semana curta, nesses arranjos, né, políticos. O Bolsonaro passou por uma cirurgia e isso também cria comoção. A própria postagem que ele fez anunciando a cirurgia, ele fala que breve estarei de volta para lutar pela anistia contra os condenados do 8 de janeiro, mas não é só sobre esses condenados. Então, acho que é um ponto importante de atenção para essa semana curta de feriadão. Semana que vem a gente volta e semana que vem tem de novo uma rodada de julgamento no Supremo sobre acolher ou não a denúncia contra mais um grupo de golpistas, né, do inquérito denunciados, né, pela trama golpista, sobre principalmente os militares, né, o núcleo militar. O Supremo se reúne 22 e 23 de abril. Pois então, salve Jorge, ninguém né? merece. Mas aí semana que vem a gente volta a falar disso. Mas eu acho que são pontos de atenção. Esse tema da PEC da anistia, esse tema da segurança pública e o próprio PR. Duas últimas perguntas. Primeiro, você acha que vai passar essa história da PEC da anistia? Porque também tem o Davi Alcolumbre, diz que não é um assunto, disse recentemente que não é um assunto que está na agenda da população brasileira, mas conseguiu o mínimo de assinaturas para o regime de urgência. O Lula pode vetar, mas o Congresso pode derrubar o veto. Então, assim, vai de fato, a previsão é que, de fato,
esse projeto passe, e aí, em passando, o STF pode julgar se está de acordo com a Constituição ou não. Não é isso? Transferir para o STF mais essa... Pois é, mas aí, gente, tudo um é tudo um absurdo. absurdo, né? A gente trabalhar com essa perspectiva, entendeu? É inconstitucional, não devia nem ir para... Devia passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa inconstitucionalidade que envolve, por exemplo, a interferência de um poder no outro, ser identificada e rejeitada. Mas a estratégia é fazer a tramitação em regime de urgência, porque vai direto a plenário. E aí você inclui mais uma possibilidade de judicialização. Agora, as pesquisas de opinião mostram que a população é predominantemente contra a anistia e o Congresso Nacional faz disso a sua prioridade, o que mostra essa cisão, né, entre o que é o interesse da população e o que é a agenda parlamentar, especialmente essa parte do campo da extrema-direita. O projeto do imposto de renda, que é altamente aprovado, 70%, segundo um Datafolha na semana passada, foi divulgado, 70% da população apoia a isenção do IR para quem ganha até R$5.000 e 76% são favoráveis a um aumento de tributação de quem ganha mais de R$50.000 para compensar a isenção da base, pois 49% dos brasileiros acham que o Congresso não vai aprovar a taxação dos mais ricos e 47% acham que vai. Então, veja, é do interesse da população, 70%, 76%, e 50% acham que passa a isenção de 5.000, mas 49% acham que não passa a taxação dos mais ricos como compensação. Está dito, né? O que é essa dissonância entre o Congresso, a agenda do Congresso, os interesses defendidos pelo Congresso e a agenda e os interesses defendidos pela população. Então, tá bom. É isso, Flávia. De novo, pode ser que sobre para o STF e aí teremos mais um corte aqui falando da judicialização de absolutamente tudo do Brasil. Enfim, vale tudo, né? Olha o vale tudo aí. Terminamos com... Já tem ordem dos desfiles, né? E já tem enredo da Neuza. Já anunciou ainda agora, durante a nossa gravação, o enredo de 2026. 2026 já começou e o enredo será o Bembé do Mercado, não é isso? Maior candomblé o maior candomblé de rua do mundo, que acontece em Santo Amaro. Santo Amaro? Santo Amaro da Purificação baiano. Recôncavo. A equipe Beija-Flor tá lá em peso. Desde o ano seguinte à assinatura da Lei Áurea. Desde 1889 ocorre o Bembé do Mercado, que é uma manifestação de rua, de ocupação das ruas, com a fé, a religião afro-brasileira, em celebração à liberdade e, obviamente, à identidade, às tradições pretas. É muito interessante. Em Fevereiros, o filme, né, sobre a Bethânia, aliás, um filme lindo do querido Márcio de Bellian, quem não viu, nossa, a gente está muito Bethânia hoje, né? Fevereiros é porque fala do fevereiro em Santo Amaro e do desfile da Mangueira em 2016, que deu a vitória com o enredo da Menina dos Olhos de Oiá, e a relação da Bethânia com aquela religiosidade. E o Caetano fala, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Bembé do Mercado, foi assistindo ao Fevereiros, e a partir dali comecei a acompanhar anualmente, ainda não tive a alegria de estar presente nessa festa, mas acompanho, inclusive, falei no Em Pauta, quando ele retornou, né, depois dos anos de pandemia, porque foram 2 anos sem ter, eu acho que 2020 e 2021 voltou em 22, e eu falei do Em Pauta, no Em Pauta do retorno do Bembé do Mercado, no 13 de maio, né, o auge da festa. A festa vai de 10 a 18, é uma semana, né, é a semana que compreende o 13 de maio, mas a grande celebração é no 13 de maio, e eu estou muito orgulhosa de ver a Beija-Flor contar essa história, inclusive pelas minhas origens, né, no recôncavo, porque é isso, quem é recôncavo e não pode ser reconvexo. A minha mãe nasceu em Cachoeira
Então, eu tenho origens no recôncavo baiano. E a Isabela também, né? E aí o Martin também. É isso, gente. Então já temos enredo da nossa beija. Vocês sabem que a gente vai mergulhar. Foi só o anúncio do enredo, ainda vem por aí sinopse, ainda tem muito não tem aprofundamento. Sinopse, não tem nada, ainda tem muito. E no nosso episódio, né, de desenredos. A Tuiuti também anunciou. O Tuiuti também anunciou já enredo. É o Ifá, né? A religião afro-cubana. Ifá, também super interessante. Lonan Ifá Lucumi, que é a santeria. Muito interessante. Muito interessante também o enredo do Tuiuti. Tem bons enredos, né? Mas tá devagar, né? Essa divulgação de enredo desse ano. Ano passado, a essa altura, já tinha um monte de coisa acontecendo. Esse ano tá devagar, mas teve o sorteio também. Na sexta-feira passada, o sorteio da Ordem dos Desfiles. Portanto, cravado que serão mesmo 3 dias. A gente já tinha falado disso. Quem é Angulha já sabe. E a ordem será: domingo, Niterói, Imperatriz, Portela e Mangueira. Segunda, Mocidade, Beija-Flor, Viradouro, Tijuca. E terça, Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro. Enfim. Gente, já tem paipote do Bembé do Mercado dançando da casa de algum Xangô me guia. Os vídeos estão lindos. Ele mandou cantar para Oxum. Selminha é uma mulher de Oxum. Foi uma maravilha, foi uma beleza o encontro da Beija-Flor com o Bembé. Lindeza, minha gente. É de super uma beleza, emocionante, né, Flávia? Oh. É de uma beleza sem... Olha, gente, e tá vendo como é que tem tanta Bethânia? Só podia ter tanta Bethânia. Olha a coincidência. A gente falando de Bethânia, olha, de Bethânia tá combinado. Você perdeu Bethânia e agora Reconvexo, Recôncavo. Santo Amaro. Bembé do Mercado, Fevereiros. Essa edição do Orgulho de Grilo é dedicada a Maria Bethânia, a cantora que me tira as palavras, que me faz chorar, que eu amo de paixão. Olha, a minha mãe, no dia que ela conheceu a Bethânia pessoalmente, ela virou pra mim e falou assim: foi o dia mais emocionante, foi o melhor dia da minha vida. Aí eu fiquei olhando assim, tipo assim, Mona, e eu? E meu nascimento? Ela, não! Depois do seu nascimento, claro. Então, assim, Bethânia, o teu prestígio, você que tá ouvindo isso, Bethânia é ouvinte do Ângulo de Grilo. Mentira. Quem nos dera. Mas saiba que o dia mais feliz da vida de Flavel foi quando ela te conheceu. Tem foto, tem registros. Tem registro e o Pedro Medeiros me deu de presente a foto. Na moldura, isso, né, no porta-retrato. Tá lá na sala, Martinico, eu não sei o que, Bethânia. Dona Ana, ai, Dona Bethânia. Não, Kika, Carol, peraí, né? E Bethânia. Gente, chega. Um beijo. Até semana que vem. Beijo pra vocês. Terça que vem a gente tá de volta aí entre esses 2 feriados do Rio, pós-Semana Santa. Uma boa Sexta-feira Santa, uma boa Páscoa pra todo mundo. Que seja um momento de comer bem, de estar com a família, de estar com os amigos. É de isso. Afeto. Alegria, de fé para quem é da religiosidade. Sejam os católicos, os cristãos, é uma data importante de reflexão, de crença no milagre, né, da vida, da ressurreição. Para religiões de matriz africana também tem um sentido de reaberturas de muitos terreiros depois de um ciclo, né, de respeito à quaresma entre o carnaval e a Páscoa. É lindo que a gente possa mentalizar, juntar energias por mais harmonia, pela fé, pela luta recompensada. É isso, minha gente. Um bom feriadão, bom final de semana para vocês. E na terça que vem estamos de volta. Um beijo! Beijo, beijo.